A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a nossa lição é a lição de número 3, cujo o tema é o avivamento no Novo Testamento. E desde já, meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Confesso que eu fiquei surpreendido com os últimos vídeos que nós fizemos aqui. Os irmãos visualizaram bastante e louvado seja a Deus por isto. O texto áureo nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. João capítulo 4 e o versículo 10. A verdade prática. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Meus irmãos, o verdadeiro avivamento, ele perpassa, ele vai além das histórias, da história. Ele vai muito mais além, ele vai passando de geração pelas histórias, Assim nós compreendemos, quando nós estudamos o Velho Testamento e agora estudando o Novo Testamento, nós vimos o avivamento em toda a história. O texto bíblico em classe, ele está em João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 15. É uma história bem conhecida, que nós sempre falamos dela, que é conhecida como a história aí da mulher samaritana. O tema ou a palavra-chave da nossa lição é o Novo Testamento. Assim como nós estudamos na lição passada o avivamento no Antigo Testamento, hoje nós vamos estudar o avivamento no Novo Testamento. Nesta lição, temos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Nós vamos ver de modo geral, bem abrangente aí, o avivamento, Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por ele para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e o mundo. Os evangelhos, meus irmãos, ele conta a história de Jesus Cristo. Evangelho significa boas novas, E essa mensagem salvífica aos nossos corações, Desse modo, nosso Senhor trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino de Deus. É o que nós vamos estudar no dia de hoje. O Novo Testamento, meus irmãos, ele se divide entre os evangelhos, o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, entre as epístolas, que no caso seria as epístolas paulinas, e depois as epístolas universais, E também o Apocalipse. O avivamento nos evangelhos. Nós vamos estudar, meus irmãos, algumas histórias aí, Vamos comentar um pouco a respeito do avivamento nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Aqui o comentarista da revista, ele começou pelo evangelho de João, assim nós vamos começar também, pelo evangelho de João. O avivamento em João. O evangelho de João foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem diferente dos 3 evangelistas. Daí não consideramos esse evangelho um livro sinótico. Aqui, meus irmãos, o evangelho de João, ele é o evangelho um pouco que diferenciado dos demais evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas. Quando nós falamos que o evangelho dos livros, os evangelhos sinóticos, sinótico, ele representa a mesma visão. Quando nós olhamos para Mateus,
Marcos e Lucas, geralmente eles contam a mesma história, né? Ou seja, uma mesma visão, né? Está certo que com prismas diferentes, né? Ou seja, cada um falou do seu ponto de vista, mas quando nós olhamos de modo geral, ele tem a mesma visão, né? Agora, o Evangelho de João, ele já é mais diferenciado. Ele conta histórias que já não tem nos outros evangelhos, né? É por isso que o Evangelho de João, ele não é considerado o Evangelho sinótico. Evangelho sinótico é apenas Mateus, Marcos e Lucas. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Olha só, meus irmãos, que passagem maravilhosa essa, onde nós sabemos que o judeu ele não conversava com os samaritanos. Agora Jesus Cristo ele veio e nos diz a palavra do Senhor que era necessário que o Senhor passasse por Samaria. E ali o Senhor passando por Samaria encontra uma mulher no poço e ali ele pede água, e nós conhecemos muito bem essa história, né? E Jesus agora interrogando essa mulher, conversando com essa mulher, lhe oferece agora a água viva, que essa água ia jorrar para a vida eterna. Eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 12 e o versículo de número 3. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Olha só, o profeta Isaías agora nos deixando esse ensinamento para nós aqui, que com alegria tiraremos água da fonte da salvação. E a salvação é em Jesus Cristo. E é essa água que Jesus Cristo agora está oferecendo para aquela mulher ali naquele poço. João capítulo 7 e o versículo de número 37 e o 38 nos diz da seguinte maneira: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Olha só, meus irmãos, agora Jesus Cristo aqui trazendo esse ensinamento maravilhoso para nós, que quem crer no Senhor Jesus Cristo, como diz a Escritura, devemos crer no Senhor Jesus não como alguém diz, mas devemos crer como diz a Escritura. E para que possamos crer no Senhor Jesus Cristo, devemos estudar, meditar na palavra de Jesus Cristo, pois aqui nela contém palavras de vida eterna. Quando nós olhamos, meus irmãos, para esses versículos aqui, em especial João capítulo 4 e o versículo 14, que nos diz: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Nesse versículo, ele se resume, meus irmãos, a missão redentora de Jesus Cristo, no qual vem sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. É somente o Senhor Jesus Cristo que pode preencher o vazio no coração do homem. E os evangelhos, meus irmãos, ele veio especialmente para isso, para deixar registrado as ações de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, e assim possamos crer que Jesus Cristo é o Salvador. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero ler mais um versículo com vocês, meus irmãos. João
capítulo 20 e o versículo de número 31. Esse versículo no qual vamos ler neste momento, ele revela o propósito no qual João escreveu o seu evangelho. Nos diz assim, vamos ler também, meus irmãos, o versículo de número 30, o 30 e o 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha só que coisa maravilhosa. Agora o evangelista João, ele deixa para nós esses escritos aqui e diz para nós que essas coisas, todo isto que Jesus Cristo fez foi escrito para que nós possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E assim nós crendo nisso, nós vamos ter a vida em seu nome. Nós aprendemos em lições passadas que avivamento é se tornar mais vivo, mais intenso. E isso agora através da salvação em Jesus Cristo. Nós possamos ver, meus irmãos, que a mensagem divina, ela traz vida para nós. Nós sabemos que outrora estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, mas a palavra veio para nós e nos transformou, nos deu vida. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Outrora mortos espiritualmente, agora nós temos vida em Jesus Cristo. Não há maior avivamento que esse, meus irmãos. Vamos ler Filipenses capítulo 2 e o versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Agora aqui, nós vemos neste versículo que nós devemos reter a palavra da vida, ou seja, devemos guardar a palavra da vida, para que naquele dia, no dia de Cristo, possa, aqui no caso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, ele possa se gloriar, de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Porque nós sabemos, meus irmãos, que muitas pessoas são enviadas a levar a palavra de Jesus Cristo. Muitas pessoas, muitos missionários estão aí levando a palavra de salvação. E quando uma pessoa ela aceita, ela retém, ela guarda essa palavra, isso é uma dádiva de Deus para nós, Porque pela graça nós somos salvos e isso não vem de nós, Isso é um dom de Deus para nós, Eu quero ler também juntamente com os irmãos, primeira epístola de João, capítulo 1 e o versículo 1. E o que era desde o princípio, e o que vimos com os nossos olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Que coisa maravilhosa, Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, E essa palavra, os seus ensinamentos de Jesus Cristo, um dia nós aceitamos, nós guardamos e agora nós vamos alcançar vida, nós alcançamos vida em Jesus Cristo. Esse é o avivamento no qual João, o evangelista João, agora está aqui apregoando. Quando nós lemos o evangelho de João, meus irmãos, nós sempre lembramos da mulher samaritana, nós lembramos também aqui de Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus Cristo, Olha só que passagem maravilhosa essa, E agora Jesus Cristo diz para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Vamos entrar agora, meus irmãos, para o evangelho de Mateus, O avivamento em Mateus. O evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo e considerado o evangelho do reino ou o evangelho do rei. Essa expressão, o reino dos céus,
o reino de Deus, aparece mais de 30 vezes no Evangelho de Mateus, né? E o propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Assim como nós vemos, os judeus esperavam o Messias. E agora Mateus está falando, Jesus Cristo é esse Messias esperado. E agora, quando nós olhamos Mateus ele dá a genealogia de Jesus Cristo e mostrando Jesus, ele é o descendente legal do reino de Davi, né? Ou seja, é um descendente legal de Davi e assim apto para assumir o trono. Mas só que nós entendemos e compreendemos que quando Mateus ele fala do reino de Deus, o reino dos céus, né? Ele está referindo de algo espiritual, mas que no futuro Jesus Cristo ia reinar no milênio, né? Mas nós sabemos que o reino de Deus ele já é entre nós. E agora Mateus ele está falando para os judeus, olha, Jesus Cristo ele é o Messias prometido lá do Antigo Testamento. Tudo agora está se cumprindo em Jesus Cristo. O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Primeiro, ele mostra Jesus como o servo vencedor, no qual venceu as enfermidades, os demônios, as forças da natureza e a morte. Quando nós olhamos para o livro de Marcos, ele escreve o seu livro para os romanos. E Marcos, ele apresenta Jesus Cristo como servo. É por isso que em Marcos nós vemos muitos milagres de Jesus Cristo. Tem as parábolas de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, tem sim. Mas só que Marcos ele foca muito nas curas, nos milagres, nos feitos de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo como servo, no qual Jesus Cristo veio para servir, né? E agora Marcos ele demonstra isso no seu evangelho e mostra Jesus como o servo vencedor, que venceu os demônios, expulsava os demônios, vencia as enfermidades, curava muitos e operava muitos prodígios e muitas maravilhas. E Marcos também, ele apresenta Jesus Cristo como um servo sofredor. Foi maltratado pelos líderes judaicos, foi também pelos sacerdotes, foi traído por Judas, né? Um dos seus discípulos, humilhado pelos soldados romanos, né? Meus irmãos, Jesus Cristo, ele passou por tudo isso. E muitas das vezes nós questionamos momentos difíceis que nós passamos. Na palavra de Deus, nos diz assim para nós, Mateus capítulo 5 e o versículo 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós sabemos que neste mundo nós temos aflições, mas Jesus Cristo diz para nós, tende bom ânimo, né? Então nós passamos por momentos difíceis, assim como Jesus Cristo também passou, né? Foi o servo sofredor, né? Foi humilhado pelos soldados romanos, né? Muitos não creram nas suas mensagens. E também Marcos ele apresenta Jesus Cristo como um servo triunfante, no qual ele venceu a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo foi morto, mas ressuscitou triunfante no terceiro dia. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nós aprendemos também que o avivamento ele é servir. Devemos servir uns aos outros, devemos servir os nossos irmãos, devemos servir na obra de Deus, levando a palavra de salvação aos corações, aqueles que estão perdidos,
Quando nós falamos de avivamento, nós falamos também de serviço. O Evangelho em Lucas. O Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista trata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas, meus irmãos, ele escreve o seu evangelho para os gregos, né? E assim nós sabemos que os gregos, ele é dado muito à sabedoria, né? Então, Lucas, ele apresenta muitos ensinamentos de Jesus Cristo, muitas parábolas de Jesus Cristo, e apresenta Jesus Cristo como o Filho do homem. Lucas, ele registra o nascimento de Jesus Cristo, mostra a humanidade de Jesus Cristo. Vamos ler Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 15. Devemos crer que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha só, aqui agora o escritor aos Hebreus está mostrando a humanidade de Jesus Cristo. Esse sumo sacerdote agora, que é Jesus Cristo, ele sabe das nossas fraquezas, porque ele passou neste mundo, ele sofreu várias tentações, mas sem pecado. E esse versículo aqui nos mostra a humanidade de Jesus Cristo, que Cristo ele é superior, né, aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Mais um versículo falando sobre a humanidade de Jesus Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao 24, no qual nos diz assim: porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se-lhe aquele que julgava justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Que coisa gloriosa, não é, meus irmãos? Olha só, Jesus Cristo aqui, como um homem, veio a este mundo agora para nos dar o exemplo, e agora está nos dizendo para que nós sigamos as suas pisadas. Que quando nele não houve pecado, na sua boca não se achou engano, e quando as pessoas injuriavam, ele não injuriava, e quando padecia, não ameaçava ninguém, mas entregava-se-lhe aquele que julga justamente. O nosso Deus é quem julga justamente todas as coisas. Aqui Jesus Cristo está nos dando um grande exemplo para nós aqui. Geralmente, nós, quando alguém nos fala mal, nós não devemos retribuir com o mesmo mal. Quando alguém nos injuria, nos fala mal de nós, não devemos falar mal de ninguém. Aqui Jesus Cristo está nos dando o verdadeiro exemplo para nós. No Evangelho de Lucas, ele trata também essa humanidade, ele fala sobre a humanidade de Jesus Cristo, e aqui nós citamos alguns versículos no qual fala que Jesus Cristo veio a este mundo como homem e nos deu o exemplo para nós. Vamos ver agora o avivamento nos Atos dos Apóstolos, né? Considerado também Atos do Espírito Santo, né? Porque era o Espírito Santo trabalhando, movendo ali na vida dos apóstolos. Então muitos consideram o livro, né, Atos
dos Apóstolos como Atos do Espírito Santo. A mensagem do livro de Atos transcende a história da igreja primitiva, ou seja, vai além, né, da igreja primitiva, né, e nos alcança nos dias de hoje. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira impactante e avivada. E essa mensagem nos alcançou. Estamos aqui falando da mensagem de Jesus Cristo. O avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra as palavras de Jesus Cristo quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Olha só, Jesus Cristo ele deu a promessa que ele ia enviar, ia rogar ao Pai e enviar o Consolador, e essa promessa agora se cumpre em Atos dos Apóstolos. E geralmente quando nós estamos em um culto de avivamento, como assim nós conhecemos, sempre é citado, né, essa passagem aí, o dia de Pentecostes, né? É glorioso, meus irmãos. A descida do Espírito Santo, né, foi algo tremendo naquele momento ali, né, onde estavam cerca de 120 irmãos ali reunidos ali, e veio o Espírito Santo sobre aqueles irmãos ali, né, e se cumpriu então, né, a promessa de Jesus Cristo, né? Mas só que nós devemos lembrar, meus irmãos, que na descida do Espírito Santo aqui, né, foi uma capacitação para aqueles discípulos também, né? Porque Jesus Cristo disse para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só que coisa gloriosa. O Senhor Jesus Cristo agora está dando essa ordem para os discípulos: olha, vocês vão ser revestidos de poder, aí depois vocês vão sair pregando a minha palavra. Para pregar o evangelho, meus irmãos, é preciso receber esse avivamento que vem do alto. Está cheio do Espírito Santo, né? Uma coisa gloriosa que nós devemos pensar um pouco na passagem de Atos, né, que fala sobre a descida do Espírito Santo, de Atos, capítulo de número 2. O Espírito Santo, ele veio sobre aqueles irmãos e muitos começaram então a questionar, vendo esse avivamento entre os irmãos, e esses povos aí, esses irmãos, esses homens aí estão bêbados. Agora vem Pedro com o discurso, agora o Pedro cheio do Espírito Santo, e agora ele começa a apontar a palavra de Deus e falando: não, isso aqui é o cumprimento que está escrito lá pelo profeta Joel, que nos diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Que coisa maravilhosa! E agora, ele trazendo esse ensinamento para aqueles que estavam ouvindo, agora o Pedro cheio do Espírito Santo, cheio de dinamismo para pregar a palavra do Senhor. E naquele momento, aquelas pessoas que estavam ouvindo a pregação de Pedro, e agora eles vão dizer da seguinte maneira: ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração. Estou lendo, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração, ou seja, eles ficaram entristecidos nos seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos ler o versículo de número
41. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Olha só, eles receberam de bom grado a palavra. A salvação, meus irmãos, ela é oferecida, mas as pessoas que estão ouvindo, ela tem que receber de bom grado a palavra de Deus, né? E o interessante é que muitos focam muito na descida do Espírito Santo como avivamento, mas esquece da pregação de Pedro e também se esquece que quase 3.000 almas agora se agrega à igreja de Cristo, né? 3.000 almas, meus irmãos. Olha só que avivamento tremendo. Avivamento também é a conversão de almas, é pregação da palavra e também a conversão das almas aqui, né? Esse é um avivamento maravilhoso que deve acontecer nos nossos tempos, dentro das igrejas, né? E não somente, meus irmãos, ficarmos fechados em quatro paredes, mas devemos levar a palavra de vida. Esse avivamento acontecer e as pessoas agora se voltando para Deus. Esse é o verdadeiro avivamento de Atos dos Apóstolos. E quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, meus irmãos, nós vemos os apóstolos levando a palavra. Nós vemos em especial, né, o apóstolo Paulo fazendo missões, levando a palavra, fundando igrejas. Isso foi algo tremendo naquele tempo e muitas pessoas ouvindo aceitavam a palavra de Deus. Isso foi a expansão do evangelho, no qual agora estava somente entre os judeus, agora alcança então os gentios de modo tremendo e maravilhoso. Então, quando nós falamos em Atos dos Apóstolos, o avivamento em Atos dos Apóstolos, nós falamos em trabalho e também nós falamos de conversões para Cristo, expansão do evangelho, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após a sua dramática conversão, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida. De perseguidor, Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Não por acaso, ele escreveu 13 cartas entre igrejas e pessoas. E em suas epístolas destinadas às igrejas, podemos destacar temas como a justificação pela fé, em Romanos, a salvação, em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus Cristo, em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses. Olha só, meus irmãos, que coisa maravilhosa, né? E uma coisa importante aqui que eu também quero ler com os irmãos, o que está na nossa revista aqui, ó. Todavia, e especialmente, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios. Mas, enchei-vos do Espírito Santo. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Vamos ler esse versículo em Efésios capítulo 5 e o versículo 18. E assim nós vamos comentar um pouco, né, meus irmãos, sobre o avivamento nas epístolas, né? E depois nós vamos ler o 21 também. O 18 nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler também, meus irmãos, o 19, o 20 e o 21, para a leitura ficar completa. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Esses versículos aqui, meus irmãos,
Que coisa maravilhosa, está dizendo para nós que nós devemos estar cheio do Espírito Santo, né? Salmodiando a Deus, cantando cânticos espirituais ao Senhor, né? No nosso coração. E como nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Louvando a Deus, glorificando a Deus, salmodiando ao Senhor, mas de coração, dando sempre graças a Deus, versículo 20. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sempre estamos dando graças a Deus, né? E a nosso Deus e Pai, né? Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21 nos diz também da seguinte maneira: quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Que coisa maravilhosa! Quando se fala em cheios do Espírito Santo, né? Pensamos apenas em se alegrar diante de Deus, né, num culto avivado, né? Mas quando nós falamos que devemos estar cheios, né, encheios do Espírito Santo, uma ação contínua, está sempre cheio do Espírito Santo, né? Nós vamos cantando a Deus, salmodiando a Deus de coração, estamos sempre gratos ao nosso Deus também e também sujeitamos uns aos outros no temor de Deus. Nas epístolas gerais ou universais. Epístolas universais apresentam 8 documentos, aparentemente sem perspectiva avivalista. Elas revelam princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. É considerada epístolas universais ou gerais Hebreus, Tiago, 1º e 2º de Pedro, 1º, 2º e 3º de João e também Judas, né? Então são essas 8 cartas, né? Agora, por que é considerada como epístolas gerais ou universais, né? Muitos consideram, meus irmãos, porque não foi escrito especialmente a uma pessoa, né? Mas nós sabemos que às vezes é direcionada a alguém, né? Mas só que ela é aplicada a todo mundo, aplicado de modo geral. Quando nós olhamos essas cartas, né, ou essas epístolas, nós não vemos assim uma perspectiva avivalista, mas só que nós vemos também, nós percebemos que há um suporte à verdadeira vida cristã. Ou seja, quando nós lemos essas cartas, nós vemos ensinamentos ali de conduta e ética cristã. Quando nós falamos nisso, meus irmãos, nós aprendemos que o avivamento, ele é também uma conduta de vida. Quando nós analisamos muitas das vezes as epístolas, né, tem grandes ensinamentos para nós ali, que esses ensinamentos falam forte em nossos corações, nos trazendo correção para nós, né? E assim nós vamos se aprumando cada vez mais na palavra de Deus. Isso também é um avivamento. Essas epístolas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, né? Supremacia é a superioridade completa, né? Em que não se pode contestar, né? Ela fala do valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então, quando nós falamos de vida cristã avivada, não é só um momento, não é somente um culto, não é somente um período ou uma alegria momentânea. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos de uma vida cristã, ou seja, valores que nós devemos ter em nossa vida, buscando a santificação. Quando se tem palavras nas nossas igrejas sobre santificação, muitos não gostam de dar glória, né? Não querem dar glória, né? Porque às vezes a palavra é um pouco pesada, mas só que também essas palavras que nos alimentam e que nos fortalecem e nos deixam uma vida avivada para com Deus, né? Falando de salvação, de fé e também de boas
obras no qual nós devemos praticar na obra de Deus. O avivamento no livro do Apocalipse. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, meus irmãos, o último livro da Bíblia, né, falando sobre as revelações aí, nos finais dos tempos aí, ali também fala de avivamento. E qual que é o avivamento que fala ali? Ali fala que a igreja vai ser glorificada, ali fala que a igreja vai estar com Cristo, e ali também fala que depois de 7 anos em que haverá a grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos. E vai implantar na terra aqui o seu reino milenial. E nesse reino milenial aqui, meus irmãos, o mundo viverá também um dos maiores, ou o último avivamento aqui na história, né, da história. Que coisa gloriosa. Olha só, nós devemos ter uma vida avivada e assim nós vamos alcançar a salvação em Jesus Cristo. Quando Cristo vir buscar a sua igreja, nós vamos subir juntamente com ele. É isso que aponta o livro também de Apocalipse, né? Nós vamos estar ali na bodas do Cordeiro, né? Olha só que coisa gloriosa para nós. Então, fazendo uma geral na nossa lição, quando falamos de avivamento nos 4 evangelhos, nós falamos de ensinamentos de Jesus Cristo. Nós falamos Jesus Cristo vindo a este mundo, nos dando o verdadeiro exemplo. E nós sabemos que o avivamento é pela palavra de Deus, que o avivamento também é pelo serviço cristão, né? Jesus veio também para servir e assim nós devemos servir também, que Jesus veio aqui e nos deixou o exemplo para nós. Quando nós falamos em Atos dos Apóstolos, nós falamos da descida do Espírito Santo, mas nós falamos também da expansão do Evangelho, que nós devemos trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo. E quando nós falamos o avivamento nas epístolas, seja ela tanto paulinas, né, no qual Paulo escreveu, ou seja elas epístolas gerais ou universais, nós falamos ali de doutrina, de ensinamento para nós, para que nós possamos ter uma conduta de vida com Jesus Cristo. E quando nós falamos de avivamento no Apocalipse, nós sabemos que nós vamos estar glorificados juntamente com o Senhor Jesus. A conclusão: o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja, a sua mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão na terra. Esse aqui é para nós, meus irmãos. Quando Jesus Cristo diz ali em Marcos, no final ali de Marcos, né, a grande comissão, né, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isso é avivamento. E eu agradeço, meus irmãos, essa rica oportunidade no qual Deus nos deu para que nós possamos estar mais uma vez juntos aqui falando da palavra do Senhor. Eu já peço para você, não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos e também deixa o seu joinha. Assim o YouTube vai estar entendendo que os nossos vídeos têm uma certa importância e vai estar indicando para mais pessoas. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.